Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, a Manuela, professora especialista no ensino da matemática. Como vocês podem ver, a aula de hoje é sobre gráficos. Mas o que são gráficos? Os gráficos, pessoal, são representações, são desenhos que facilitam a visualização, né, a compreensão de uma informação, que pode ser uma pesquisa, uma realidade, alguma coisa. E os gráficos, eles são usados na matemática, na geografia, economia, etc. É importante que um gráfico ele tenha título. Aqui eu estou com esse exemplo. O título desse gráfico é Proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos nos anos de estudo. E o título, ele geralmente é localizado igual está aqui, no topo, né, do gráfico. E o título ele dá uma visão geral do que o gráfico vai falar. A fonte, aqui, a fonte desse gráfico é IBGE. E a fonte informa de onde as informações foram retiradas. Os gráficos, obviamente, eles têm números, né? Que pode ser na forma percentual ou não. E alguns gráficos têm ainda legendas, né? Que pode vir geralmente aqui do lado ou abaixo do gráfico, né? Tudo isso para facilitar a interpretação. Agora nós vamos ver alguns tipos de gráfico. Aqui nós temos três gráficos muito utilizados, tá? Esse aqui é o gráfico de barras. Este primeiro aqui é o gráfico de barras, também conhecido como gráfico de colunas, tá? Esses gráficos são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de determinado período, tá? E as colunas podem vir na vertical ou na horizontal. E aí, quanto maior a coluna, mais voto, mais frequência aquela informação teve, ok? Esse do meio é o gráfico de setores, alguns chamam de gráfico de pizza, né? Esse redondinho aqui. E é utilizado para representar dados estatísticos, tá? As áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados, ou seja, quanto maior a fatia, maior é a área, no caso, e maior é a frequência do dado, maior percentual. Neste caso aqui, a gente está tratando sobre animais ameaçados de extinção e animais preservados. Esse outro gráfico aqui que a gente tem é o gráfico de linhas, tá? Esse terceiro gráfico é o gráfico de linha, como o próprio nome diz. É utilizado quando existe a necessidade de analisar dados ao longo do tempo, ok? Ele é muito utilizado para quem é economista, quem trabalha no mercado financeiro, ok? O eixo das abscissas, que é esse horizontal aqui, ele geralmente usa o tempo em meses, em anos, em décadas, séculos, dias, semanas, seja o que for. E o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, ele vai apresentar a outra situação, que nesse caso aqui é uma área, né? São várias medidas de áreas. Pode ser área ou temperatura, vai variar de acordo com a informação que o gráfico quer passar. Neste período abordado, a evolução do desmatamento na Amazônia. Neste próximo slide, a gente já tem outros gráficos diferentes, né? Digamos assim. Esse aqui de cima, ele é chamado de infográfico. Ele pode ter, como aqui já mostra, o gráfico de barras e ele pode conter outras figuras. Ele é muito presente na atualidade, aqui em aeroportos. A gente vê no jornal, muito presente em jornais, impressos, revistas, na internet, tá? É um gráfico muito moderno. E nós temos esse aqui do lado, que é um gráfico em forma de diagramas. São usados para simplificar uma ideia, um conceito, tá? Numa apresentação. Pode incluir linhas, setas, desenhos. É muito usado na administração, setor de administração e setor de estatística.
E por último, o que a gente vai falar aqui é o gráfico de pontos, que é esse aqui de baixo. Ele também é utilizado muito quando os valores se repetem. E cada pontinho desse representa um valor que se repete. Aqui é o seguinte, suponha que foi feita uma pesquisa sobre a idade das crianças de uma sala de aula. No caso, a gente pode ver facilmente que a idade que mais se repetiu foi a idade de 4 anos. Bom, vamos a esse exemplo de interpretação de gráfico. O título do gráfico é As 10 línguas mais faladas na internet, né? Neste caso aqui, é um gráfico de barras, né? Como a gente pode ver. E daqui se pode retirar várias coisas. Um exemplo, perguntar qual é o idioma, né? Qual é a língua mais falada na internet. A gente pode ver que é a que tem a maior barra, que é o inglês. E qual é o idioma menos falado, né, na internet? O idioma menos falado, neste caso, é o italiano, segundo essa pesquisa, né? E tudo isso aqui está em bilhões de usuários, né? Bom, esta foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido como interpretar e ler um gráfico. Até a próxima aula. Aguardo vocês!